10. Coloca para mim, por gentileza, Efésios, capítulo 6, versículo 10. Nós vimos, na semana passada, tem uma outra versão que diz: finalmente, irmãos meus, fortalecei-vos, ou fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Estão lembrados que ministramos acerca desse versículo? O privilégio de sermos irmãos uns dos outros em Jesus. O privilégio de chamarmos o nosso Deus de Pai Celestial. E aprendemos sobre a força do poder que há no nome de Jesus. Por exemplo, você que veio receber oração aqui, você não precisa esperar até o próximo domingo para receber oração. Você desfruta, de tudo aquilo que há no nome de Jesus. E você aciona o poder que há no nome dele. De repente, à noite está difícil dormir, um pesadelo, uma angústia, uma ansiedade, um medo. Repreenda as trevas. A força do poder que há no nome de Jesus está à sua e à minha disposição. E hoje eu quero continuar em Efésios, mas antes de ler Efésios capítulo 6, o versículo 12, eu quero como introdução ler o Evangelho de João capítulo 17, versículo 15. Coloca para nós, por favor. João 17, versículo 15. Diz assim: não rogo que os tires do mundo, mas que os guardes, que os livres do maligno. Mas para a introdução, eu gostei muito do que o Alberto falou, né? O Alberto pregou aqui hoje à noite, né? Foi uma maravilha, né? Eu vou ter que caprichar na conclusão, né? Ele falou, a hora que o pastor disse, vou concluir, então agora tem que caprichar mais, né? Aumentou a minha responsabilidade, né? Mas aqui ainda estamos na introdução, não estou concluindo, viu, adolescente? Fiquem aí, não vou embora. Como introdução, Jesus ele está fazendo uma oração. E ele ora ao Pai dizendo o seguinte: Pai, eu sei que o mundo é um caos. Eu sei que existe uma realidade espiritual em volta da terra que visa destruir a humanidade. Mas, Pai, eu faço uma oração. Que oração, Jesus? Eu não peço que o Senhor tire eles do mundo, mas que os livres do maligno. Não é interessante a oração de Jesus? Ele não poderia ter orado ao Pai: Pai, pega meus filhos e leva eles embora do mundo. Afinal de contas, o maligno está lá. Não, deixa eles ali, Deus, mas guarda-os do maligno. A primeira coisa que nós aprendemos é que o próprio Senhor Jesus, ele diz que existe o maligno. Não é uma invenção qualquer, é real. E a ação dele, nós vemos à nossa volta todo dia, o dia todo, não é verdade? Morte, roubo e destruição. E Jesus diz: Pai, eu peço que o Senhor os guarde. Sabe qual é a boa notícia? Deus guarda você e a mim do maligno. Por maior fúria que seja de Satanás e seus demônios contra nossas vidas, nossas famílias, nossa nação, Deus, ele nos guarda. Essa é a nossa realidade. E agora eu gostaria que você abrisse em Efésios capítulo 6, vamos conhecer melhor essa realidade espiritual na qual estamos inseridos. Efésios capítulo 6, a Bíblia diz assim, Efésios 6, o versículo 12, nos fala assim: pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Você ouviu o que esse texto diz? Mas esse texto, ainda para a nossa introdução, ele fala de um mundo espiritual onde você e eu estamos inseridos. Pastor, mas eu não gosto muito desse assunto. Esse negócio de diabo, eu não gosto muito, eu nem gosto de falar, né? Aliás, eu não mexo com ele, ele não mexe comigo, e você poderia completar dizendo que somos ótimos amigos, né? Não existe a menor possibilidade de você dizer, não, eu não quero me envolver com isso. Você já está inserido nesse meio. E a Bíblia diz que existe toda uma hierarquia espiritual à nossa volta, com o propósito de nos destruir. E a Bíblia diz também, ela chama a nossa responsabilidade, o texto diz que você e eu precisamos lutar contra essas forças espirituais da maldade. Não dá até uma canseira só de pensar? Jesus, mas toda essa turma aí eu tenho que lutar contra eles? Eu nem sei o que são principados, potestades. Mas são espíritos específicos que agem em áreas e regiões específicas. Príncipes dos mundos das trevas, hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Amados, a Bíblia é um livro extraordinário. Sabe por quê?
Porque é um livro honesto. Deus não diz aqui, deixa comigo que eu vou lutar com eles. Nem se preocupe. Não. Deus, Ele nos chama para a responsabilidade. Ele diz, ei, você está inserido num contexto espiritual e você precisa aprender a sobreviver nesse contexto. Aliás, o fato de não conhecer ou de não saber como se portar nesse contexto trouxe muitas derrotas para muitos de nós em muitas ocasiões. Não é verdade? Não é verdade? Por desconhecer. Existe um livro, um clássico, né, para todos os universitários sabem, A Arte da Guerra. Tem várias versões desse livro. E um dos pensamentos que ele coloca ali, que se você está entrando numa guerra ou numa batalha e nem sequer reconhece que tem o inimigo, você está em apuros. Mas se pelo menos você reconhece que tem o inimigo, metade da guerra já está ganha. Ok. Então a Bíblia está dizendo que eu tenho inimigo. Está. E a Bíblia diz que eu preciso lutar contra eles. Diz. Deus, então, eu preciso aprender a fazer isso. E é sobre isso que eu quero falar com você essa noite. Amém, amados? Como que eu faço para sobreviver nesse ambiente hostil, nesse ambiente espiritual? Amados, o que está acontecendo na nação brasileira, né? E todo mundo aí com faixas, abaixo o PT, ou viva o PT, não importa. Mas o que você acha que está por trás disso? Ou você acha que a Dilma é tão perversa? Não, a Dilma é muito malvada. Ela senta de manhã, ela fica fazendo planos. Como que eu vou destruir o Brasil hoje? Vou fazer. Você acha que é assim? Não é assim. Não é assim. Existem forças espirituais agindo por trás das cortinas, manipulando as pessoas. Ou aqueles sujeitos que estão na cadeia, respirando ares paranaenses, né? Grandes construtores, alguns políticos que estão... Você acha que eles, na adolescência, eles sentaram e se reuniram, jogando bolinha de gude, e disseram, olha, um dia eu vou roubar 100 milhões da Petrobras. E você? Pois eu vou roubar 150. E você? Pois eu vou levar 200. Não é assim. Eles foram inseridos num contexto, tem a sua culpa, mas eles foram inseridos num contexto de um mundo espiritual que eles não souberam lidar com aquilo e se deixaram engolfar por aquilo. Trazendo mais aqui para o micro, quantas situações no seu dia a dia, no meu dia a dia, que nós não nos envolvemos em situações difíceis, algumas curvas na vida, por desconhecermos que havia uma realidade espiritual lutando contra nós. Até aqui a nossa introdução, e eu quero ler com você Efésios capítulo 6, o versículo 11, que começa a nos dizer como que eu faço para sobreviver, para vencer, para conquistar nesse ambiente hostil. A Bíblia diz no versículo 11 de Efésios capítulo 6 assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O que é para fazer? Revista-se da armadura de Deus. Para quê? Para poder estar firme contra o quê? As astutas ciladas do diabo. Amados, o diabo, de novo está mencionado na Bíblia, é porque ele é real. O que ele faz? Ciladas. Qual o propósito de uma cilada a não ser enredar, a não ser matar, a não ser roubar, a não ser destruir? E a Bíblia diz que são ciladas astutas. O diabo ele vai armando algumas situações e de repente surge um divórcio, de repente um filho está nas drogas, de repente uma filha está na prostituição, de repente um caos se instala. E se você puxar o fio da meada, você vai ver que começou com pequenas ciladas. Uma mentira, pequenas confusões que o diabo foi armando para trazer destruição. Mas a Bíblia diz, para eu vencer, eu preciso tomar a armadura de Deus. Veja ainda o que diz a palavra de Deus no versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Não desanime com o que eu vou te dizer agora. Mas a Bíblia diz que existem dias maus sobre a face da terra. A Bíblia não diz que você vai viver só dias maus. Não fala de anos maus. Mas existe o dia mau. Existem dias que o inferno bate com fúria contra a sua casa. Talvez o dia de uma tragédia, talvez o dia de uma grande enfermidade, talvez o dia de um desemprego,
de uma falência, talvez o dia de uma notícia ruim em relação a um filho, uma filha. São dias maus. Nós temos exemplo na Bíblia de Daniel. A maioria de nós está familiarizado com a história dele. Daniel, que era um homem inocente, um belo dia, quando ele abriu o olho, ele estava rodeado de leões. Ele foi lançado numa cova de leões. Estão lembrados? Pense um dia mau, não é verdade? E o que você fez hoje, Daniel? Meu nível de estresse subiu hoje. O que aconteceu? Estive rodeado de felinos hoje durante o dia. Dia mau, dia difícil. Dia difícil. O próprio Senhor Jesus teve mais de um dia mau, dias difíceis. Imagine você ser pregado numa cruz e sangrar até a morte. Dia mau. Arno, mas eu estou até desanimando só de pensar na minha sogra. Não pense na sogra, não é isso que estou falando. Dia mau, dias de angústia. A Bíblia diz: tome toda a armadura de Deus para que você possa o quê? Resistir no dia mau e não sucumbir ao dia mau. Muitos cristãos, quando o dia mau se apresenta, estão sucumbindo por não saber como se posicionar. O que tem de cristão magoado, triste, abatido, fora da igreja, fora da comunhão da igreja, porque um dia mau aconteceu na casa dele e ele não soube como agir e ele sucumbiu àquela ação das trevas. Mas não é assim com você e comigo, porque eu quero mostrar para você como vencer o dia mau, à luz da Bíblia. Amém, amados? Então, vamos ver o que a Bíblia fala sobre como vencer esse dia mau. O texto diz, a partir do versículo 14, começa a descrição dessa armadura que você e eu precisamos conhecer, precisamos vivê-la para resistir no dia mau e, havendo feito tudo, permanecer inabaláveis. Amém, amados? Então vamos ver. Gostaria que você acompanhasse comigo do versículo 14 ao 17. Diz assim: estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vamos detalhar essa armadura então. Em primeiro lugar, Efésios capítulo 6, versículo 14. A Bíblia diz: estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Amados, o texto fala de um cinto, de um cinturão. E a Bíblia diz que esse cinto e cinturão você usa sobre os seus lombos, que é o quê? A sua área reprodutiva, a sua intimidade, não é verdade? Percebe o que a Bíblia diz? E a Bíblia diz que o nome desse cinturão chama-se verdade. Você sabia que andar em verdade e confiar na verdade protege a sua intimidade, a sua área mais íntima? Como assim, Arno? Amados, dê uma olhadinha o que está escrito em Atos, capítulo 5, os versículos 4 e 5. Atos, capítulo 5, versículos 4 e 5. Enquanto possuías, não era teu, e vendido não estava o preço em teu poder? Como, pois, formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou, e grande temor veio sobre todos que souberam disso. Você lembra da história? Era o começo da igreja, um grande avivamento, todo mundo feliz ali com a obra do Espírito Santo. E esse casal chamado Ananias e Safira tinham lá uma chacrinha, venderam a chácara deles e quiseram levar esse dinheiro para ofertar na obra do Senhor. Mas antes de levarem, eles combinaram algo entre si. Disseram: escuta, vamos levar essa grana lá, só que é o seguinte, a gente vai ficar com pouco, mas a gente diz que deu tudo. Combinado? Combinado. O que eles fizeram? Eles negociaram a verdade. E o que aconteceu? Eles expuseram as suas partes íntimas no mundo espiritual. E o que aconteceu com eles? Eles morreram.
Amados, quando o ser humano, quando o cristão começa a negociar a verdade, ele vai se expondo no mundo espiritual e fica estéril, ministerialmente, profissionalmente, conjugalmente, em todas as áreas da sua vida. Já não aconteceu com você, de você contar uma mentira, e aí o rolo ficou maior, precisa contar outra, e aumentou mais ainda, e outra, daqui a pouco já estava padrão novela da Rede Globo, né? Aquilo era uma mentirada assim, que você já nem sabia mais onde pegar. Isso produz o quê? Angústia, produz morte. A Bíblia está dizendo, amados, que o primeiro aspecto da armadura que você e eu precisamos usar é o cinturão da verdade. Confie na verdade. Para os jovens, né, que estão estagiando lá naquela empresa, você finalmente conseguiu o estágio, e você está lá e coloca você para atender o telefone. Trim, trim, toca lá, né, ou a música que for o telefone, e você atende. Alô, aqui em Corporações tal, a empresa que você trabalha. Aí alguém do outro lado diz, escuta, o fulano está? E você foi instruído para nem sempre dizer que o fulano está. Aí você segura aqui, fulano, você está? Não, eu não estou. Quem que é? Alô, quem queria falar com ele? Ah, aqui, diga que é a sogra querida dele. É tua sogra. Não, não diga que eu não estou. Olha, ele não está. O que você está fazendo? Negociando a verdade. Não é verdade? Ah, não, mas se eu disser a verdade, eu vou perder meu emprego. O que você prefere? Manter o emprego sem vergonha desse, safado e miserável, um chefe malvado desses, ou confiar na verdade? Na verdade, é uma chance de você até ensinar o chefe. Fulana, alô, sogra? Sim. Ó, ele disse para dizer que não está, mas na verdade ele está aqui do meu lado. Ele está fazendo assim para mim aqui, ó, mas ele está aqui. Confiar na verdade, mas são pequenas coisas. Mas grandes tragédias se instalam em casais, quando eles começam a não ser mais verdadeiros um com o outro. Quando tem que começar a checar o celular para ver mensagem, para ver o histórico. Quando tem que olhar, né, tem uma maneira, eu nem sei como é que faz, mas tem uma maneira de localizar, né? O GPS, né? Cadê o celular do meu marido, da minha marida? Está em tal lugar. Tá. Mas quando entra nesse nível, a tragédia se instala. A Bíblia diz, use o cinturão da verdade. Filhos, os pequenos, agora já foram para lá. Mas não é assim, pais. Teu filho faz uma besteira tremenda. Sei lá, ele pega o teu carro 0 quilômetros, ele tem 10 anos de idade, ele resolveu dar uma volta. E quando se vira, tocou dentro da piscina, do vizinho ainda. E daí você chega para ele, filho, e ele está pingando, molhado. O que você vê? Nada, pai, fiz nada. Não sei o que aconteceu. Foi de sozinho. Quando viu, estava... Aí que você dá umas palmadas com vontade, não é? Mas se ele diz a verdade, o que você faz? Você já abençoa ele? Filho, eu também fiz isso quando era criança, deixa pra lá, vamos embora. Não é assim? Filho, você não tem ideia, eu joguei o carro, ainda amassei, ainda não sei o que, não sei o que, não sei o que. Falar a verdade, amados, é libertador. Na verdade, falar a verdade é coisa de filho. Mentir é coisa de escravo. Não é verdade? Vamos supor que eu derrubasse... Posso, Verinha? Derrubar? Não vou, né? Quanto custa esse vaso aqui? Mas já pensou se eu estou aqui empolgado? Pá! E tchá! Se eu sou filho, na hora eu digo, Verinha, quebrei o vaso. Não tem problema, meu amor. A gente compra outro, né? A gente queria comprar outro mais bonito mesmo. Mas se eu sou escravo, o que eu faço? Eu rapidinho puxo um tapete aqui, vou cobrir ele e tal. Nem vi, opa, segura e tal. E vou tentar esconder. E a Verinha chega, cadê o vaso? Não sei, cadê o vaso? Não é assim. Amados, ande na verdade. Você é filho. Ah, mas se amanhã no meu emprego eu começar a falar a verdade, eu vou perder meu emprego. Talvez seja a proposta de Deus para a tua vida mesmo. Arruma um emprego melhor. Confie no cinturão da verdade. Primeiro aspecto da armadura. Segundo aspecto dessa armadura que Deus diz para você poder vencer no dia mau. O texto fala, ainda no versículo 14, e vestida a couraça da justiça. A couraça você usa sobre o seu peito. No seu peito está o quê? O seu coração. Do seu coração procedem os caminhos da vida. Deus está dizendo, confie
na minha justiça. Amados, um dos grandes erros nossos, sabe qual é? É confiar na nossa própria justiça. Aliás, o Brasil está padecendo desse mal. O que tem de gente inocente e mesmo culpada sendo linchado até a morte na rua. Isso tem acontecido na nossa nação, mas tem visto isso. Por quê? Porque as pessoas batem no peito e dizem, eu vou fazer justiça. Agora eu vou fazer justiça. Vou resolver o problema do Brasil fazendo o quê? Matando esse ladrão. Não é assim? Você não tem visto isso no noticiário? O que é isso? São pessoas confiando na própria justiça. Fuja disso, meu irmão. A Bíblia diz que eu devo confiar na justiça de Deus. Nem sempre é fácil. É mais fácil impor a própria justiça. Veja o que a Bíblia diz sobre isso, por gentileza. Dê uma olhadinha o que está escrito em 2 Coríntios. O que eu falei? Não, 1 Coríntios. 2 Coríntios é bom também, mas 1 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 1 diz assim: ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então, se tiverdes negócio em juízo pertencentes a esta vida, constituís como juízes deles os que são de menos estima na igreja? Para vos envergonhar, o digo. Não há entre vós alguém que seja suficientemente sábio, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? O irmão, porém, vai a juízo contra outro irmão, e isso perante infiéis. Na verdade, já é realmente uma falta entre vós, terdes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Olha que interessante o padrão que a Bíblia coloca. A Bíblia diz, você está diante de uma questão. Vamos pegar os estudantes, ok? Você tem a sua dupla. Vamos fazer um trabalho de química. Pense que terror. Trabalho de química, né? E tem que saber decorar a tabela periódica, e tem que tudo decora. E vocês, olha que legal, a minha dupla lá, o irmão da igreja, a irmã da igreja, a gente está junto nos jovens, a gente canta junto, a gente senta lá em cima junto, a gente não mexe no celular em cima junto, a gente está aqui numa boa, aqui em cima, tal, a gente olha tudo lá de cima, tal. E aí nós vamos fazer o nosso trabalho juntos. E faz. Mas quando chega na hora de entregar o trabalho, o jovem número 1, ele fez 80% do trabalho. E o jovem número 2, nem os 20% fez, ele pagou para alguém fazer, né? E aí eles vão entregar para o professor. E o professor dá uma nota maior para aquele que não fez nada. E aquele que fez tudo, como que ele se sente? Já não aconteceu com você? Já aconteceu. Pastor, sou craque em fazer o trabalho para os outros. Pois é, já tem gente lá que está quase arrancando a cabeça. Já aconteceu. E aí você está diante de uma injustiça. Não é verdade? É uma injustiça. O que a Bíblia diz? Confie na justiça dessa couraça. Como assim, Arno? Deixa Deus te defender. O que tem de crente aí começa a brigar um com o outro. E aí já é o quê? Não, professor, ele não merece essa nota, porque eu fiz a maior parte do trabalho. E o professor nem da igreja é. E os dois, não, porque ele fez, não, porque eu fiz, não, porque eu fiz mais. Não é assim. Maridos e maridas, né? Surgem questões difíceis. De repente você está sendo injustiçado em alguma área, né? O marido que luta para lavar louça uma vez por ano e tal, e quando ele lava, ele fica feliz. E a esposa olha e diz, só isso que você fez? É uma baita injustiça, né? Estou abrindo meu coração aqui um pouco aqui, mano. Deixa eu tratar isso aqui, né? Semana passada foi duro, né? Foi empilhando louça. Eu lavei, mas deixa eu falar. E você sofre uma injustiça. A Bíblia diz, confie na justiça de Deus. Amado, sabe quem é a nossa justiça? É Jesus. É Jesus. Confia, deixa Ele defender você. Deixa Ele defender você. Amém, amados? Amados, ofensas recebemos todo dia, o dia todo, não é verdade? Basta sair no trânsito, basta sair na rua. Já não basta fecharem você no trânsito, agora até a pé. Já viu que até a pé as pessoas fecham umas outras?
e dá uma ombrada aqui, uma ombrada ali e tal. Tem qualquer filazinha, já tem alguém querendo furar a fila. Pode ser para pagar a conta, mas alguém já quer furar a fila. Já viu isso, não? Deixa, confie na justiça de Deus. Uma vez o Espírito Santo me inquietou com isso, ele veio um puxão de orelha. Eu estava chegando num açougue para comprar carne. Isso já aconteceu com você. Eu vou falar de mim, mas já até aconteceu. Encostei o carro, abri a porta e vi que encostou outro carro. Eu olhei assim, ele me viu também. Ele abriu a porta ligeiro, saiu ligeiro, eu saí mais ligeiro. Ele foi acelerando, eu fui acelerando para ver quem chegava primeiro no açougueiro. Você acredita nós desse? Aí a hora que eu cheguei... Aí o Espírito Santo, sabe quando você vê o Espírito Santo? Bonito, né? Bonito. Eu falei, sim, senhor, já entendi, vou para o fim da fila. Não é assim, não fazemos isso. Você não quer estabelecer a tua própria justiça? Para ir no açougue, irmãos. Confie, meu Deus, gente. Confie na justiça, deixa Deus defender você. Ah, não, mas furaram meu lugar na fila. Deixa Deus cuidar de você. Ele sempre tem um lugar melhor para você. Amém, amados? Terceiro aspecto dessa armadura de Efésios capítulo 6, versículo 15. Diz assim: e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Mas esse texto fala que existe um calçado específico que você e eu precisamos usar para sermos vitoriosos no dia mau. Para podermos enfrentar todo esse mundo espiritual que está à nossa volta. Aliás, você já viu algum soldado indo para qualquer tipo de batalha de havaianas? Não, Arna, mas ele inverte as tiras do lado daí. Já viu, não? Ninguém vai para a guerra de havaianas. Consegue imaginar um soldado correndo lá com a espingarda dele de havaianas? André, você que foi militar, quem mais foi militar aqui ou é militar? Você é militar? Foi militar? Foi. Dá para ir de havaianas? Entrar no mato lá de havaianas, mas escorregando? Não tem como. O que a Bíblia está dizendo? Existe um calçado específico. Arno, que calçado é esse? É a chamada sandália da preparação no Evangelho da Paz. Como assim? Amados, no seu, no meu, no nosso dia a dia, nós precisamos estar usando esse calçado para não nos machucarmos e para não sermos envergonhados. Você está andando sobre a terra. Você está pisando a terra. Amanhã você vai pisar lá no teu escritório, lá no teu ônibus, no teu carro, no teu caminhão, enfim, você está andando sobre a terra. E a Bíblia diz que eu preciso usar esse calçado. O que esse calçado representa? A preparação no Evangelho da Paz. Todo e qualquer ambiente que você pisar, você precisa estar preparado para compartilhar a mensagem do Evangelho da Paz. Ah, não, mas esse texto não fala de guerra? Fala. Esse texto nos leva a enxergar a verdadeira guerra, que é por almas. É tão interessante isso, amados. Muitas vezes nós nos deixamos absorver tanto pelas nossas lutas que não percebemos a luta das pessoas à nossa volta. E Deus coloca como item dessa armadura essa sandália. Amados, e você e eu precisamos dar uma boa lustrada nela e conhecer a palavra de Deus para sempre estar pronto para compartilhar. Essa semana estava lá onde nós moramos, e aí peguei o elevador com um vizinho que volta meio, é o que eu mais encontro, e já é um senhor de mais idade, e ele sabe que eu sou pastor, eu convido ele bastante para ir na igreja. Outro dia ele brincou: pastor, o senhor tem certeza que vai me converter? Eu falei: vou te converter, né? Ele diz: olha que eu sou difícil, hein, pastor? Não, fica tranquilo. Entramos juntos no elevador, e falei para ele: você tem Bíblia em casa? Tenho. Então você vai procurar um livro que está escrito Romanos, capítulo 10, versículo 9. Por quê, pastor? E você vai ler. Por quê? Depois eu vou te perguntar. Daí ele parou e falou assim, e o elevador subindo. Ele falou: pastor, o senhor realmente estuda a Bíblia? Daí eu falei: pois agora que você vai ver que sim. Parou no meu andar, vem comigo. Mas agora. Entrou na minha casa, entrou no meu escritório, sabe o que tinha em cima da mesa? Tinha 2 Bíblias abertas, uma com óculos e coisa de professora, assim, até achei bonito, eu que deixei assim, deixou. Assim, e mais 2 Bíblias empilhadas aqui, e mais uma prateleira cheia. Acho que o senhor estuda a Bíblia. Estuda. E você vai ler comigo agora. Aí já lemos a Bíblia, já oramos, já foi um tempo gostoso. Mas, amados, você precisa estar preparado
para compartilhar o Evangelho em toda situação, para todo tipo de gente, não por sua causa, por causa deles. Está claro isso, amados? É uma ferramenta, é um aspecto, um item dessa armadura para você poder vencer no dia mau. Quarto aspecto dessa armadura, Efésios capítulo 6, o versículo 16 diz assim: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Mas precisamos aprender a usar o quê? O escudo da fé. Por quê? Vou dar um exemplo. Você que veio aqui receber oração por cura, e você recebeu essa palavra no teu espírito, diz: Deus, eu creio, Jesus realmente me sarou. O sintoma ainda está aí, mas eu creio que a cura é minha. E eu sei que o diabo ele já lança dardos inflamados. Você pode não estar vendo, mas eu estou vendo. Eles vão assim na tua cabecinha ali. Você está pensando ali. Vem uma setinha que diz assim: não, você acha? Não, você acha que essa oração desse pastor? Não, que ele nem sabe quanto dói. Ele nem sabe. São dardos inflamados do maligno que vem contra aquilo que está escrito na Bíblia. O que você precisa fazer? Erguer o escudo da fé. Quando eu abaixo esse escudo, eu concordo com essas mensagens do inimigo. É verdade, não vai mudar nada mesmo. Meu casamento não vai ser restaurado mesmo, meu filho não vai ser curado mesmo, a minha filha não vai sair da prostituição mesmo, meu filho não volta... Mas quando você ergue o escudo da fé, a Bíblia diz que esses dardos vão se apagando. Eles vão se apagando. Aleluia. É maravilhoso. Arno, como que eu faço isso? Você e eu precisamos conhecer as promessas de Deus a nosso respeito, que estão inseridas nesse livro. Hoje à noite, você recebeu uma promessa. 1 Pedro 2,24. Pelas pisaduras de Jesus, você foi sarado. Agarre-se a essa palavra. Deus, essa palavra é minha. E você começa a erguer o escudo da fé. E você começa a experimentar as vitórias. Amém, amados? As irmãs que vieram testemunhar aqui. De repente você está aí pensando: não, mas e se amanhã, eu já sei, pastor, a hora que eu acordar vai estar doendo de novo. E o ombro não vai passar disso aqui. Mentira, mentira do diabo. Jesus já pagou o preço para você erguer o ombro lá em cima. O outro também. E girar ainda. Jesus não fez isso? Fez. A Bíblia diz que eu preciso aprender a erguer o escudo da fé. Isso eu faço mencionando e conhecendo a palavra de Deus. Amém, amados? Claro isso? E ainda o texto diz, em Efésios capítulo 6, ainda o texto diz assim: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. E o versículo 17: tomai também o capacete da salvação. Alguém já disse certa vez que o maior campo de batalha tem 1 palmo quadrado. É aqui que acontecem as maiores lutas na nossa mente. Mas o que o texto está dizendo? Tome o capacete da salvação. Amados, um motoqueiro, por que ele coloca um capacete na cabeça? Outro dia eu vi no Facebook umas imagens de uns motoqueiros que caíram e o estado que ficou o capacete deles. Tinha um, mas pense assim, totalmente esmirilhado assim, de uma lateral. Ele é redondinho, imagina ele plano assim, foi esmirilhando no asfalto. E o outro, enfim, e salvou a vida dele. Por que um motociclista coloca um capacete na cabeça? E não coloca no cotovelo? Bom, de vez em quando tem, né? Mas aquilo é um horror, né? Acho que quebra mais se cair, né? Por quê? Para proteger a sua cabeça, não é verdade? A Bíblia diz: tome o capacete da salvação, proteja a sua mente. Como assim? Valorize a salvação que você recebeu de Jesus. Não negocie a salvação da sua alma por nenhum valor sobre a face da terra. É isso que a Bíblia está dizendo, amados. Muitos cristãos estão magoados, saíram da igreja, não brinco mais, eu não gosto desse pastor, não gosto daquilo, não gosto daquele outro, não gosto daquela irmã, e foram embora. E abriram mão da sua comunhão com Deus. Pegaram a salvação e jogaram no lixo. Não permita que isso aconteça com você. Arno, mas eu fui injustiçado na igreja. Talvez você já foi injustiçado aqui. Ou talvez venha a ser: não negocie a salvação da sua alma. Eu ouvi uma história de um missionário tremenda, isso já uns 10 anos atrás, de uma história agora dos anos 90, na Rússia.
né? Não se engane, o comunismo é do diabo, falo com todas as letras, não se engane. Essas bandeirinhas, mas é tão bonitinho, né? O comunismo, dividir tudo, é conversa mole, mas quem sabe dividir as coisas é crente, é cristão. Nós sabemos dividir as coisas. A gente abre a casa para os outros, divide o carro com os outros, dá roupa para os outros, mas comunismo não é isso. Comunismo é anti-Deus. Então, pronto, já falei. Então, cuidado com isso. Cuidado com isso. Então, lá naquele país comunista, numa época de grande perseguição, agora, anos 90, não faz tanto tempo atrás, e esse missionário me contou, ele me contou essa experiência. Ele disse o seguinte, que tinha um grupo de cristãos que eram para negar a sua fé, eram para pegar a salvação e jogar fora. E os soldados foram inquirindo um a um, na beira de um rio congelado. Foi aberto um buraco no rio, embaixo aquela água corrente, e vinha um cristão após o outro. E o comandante ele dizia, você nega Jesus? Eu dizia, eu não nego Jesus, eu não abro mão da minha salvação. Então pule nesse rio. E a pessoa tinha que pular, e a correnteza já levava, e era uma morte praticamente instantânea. E assim, um após o outro. Você nega Jesus? Não. Então mergulhe. Você abre mão da sua fé? Não. Então mergulhe. Vários. Até que chegou um abençoado lá. Ele olhou aquela água gelada, olhou em volta, olhou. Diz, eu nego Jesus. Eu abro mão. Eu lanço fora a minha salvação. No exato momento que ele disse isso, um dos soldados que ali estava testemunhando tudo aquilo, olhou para ele e disse, o quê? Você abre mão da tua salvação? Sim. Pois então, eu quero a tua salvação. Como assim? Cada pessoa que eu estou vendo pular nesse rio, eu vejo que imediatamente ganha uma coroa sobre a sua cabeça. Eu quero a tua coroa. E mergulhou naquelas águas. Não é impressionante, amados? Você percebe o que a Bíblia está falando? Valorize a salvação que você recebeu de Jesus. Não negocie por nada. Ah, não, mas o meu líder me ofendeu, e o meu líder me oprime, e o meu líder bate em mim, e ele é malvado, ele puxa minha orelha toda vez, eu não aguento mais. Não abra mão da sua salvação, não importa o quanto batam você, mesmo dentro da igreja. Se ele bater em você, vem falar comigo, né? Mas não abra mão da salvação que você recebeu em Jesus. Sabe de alguém que saiu da igreja e está magoado por alguma razão? Vá atrás dele. Diz, fulano, vem cá, o que está acontecendo? Não abra mão da salvação. Amém, amados? E por fim, chegando na conclusão, o texto diz, e tomai também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amados, a Bíblia fala sobre essa armadura, e essa armadura, ela me protege no dia mau. Quando a Bíblia fala sobre tomai a espada do Espírito, está falando da Bíblia Sagrada. Você precisa aprender a manejar essa espada. E eu quero dar um conselho para você nessa noite sobre isso. Eu não consigo ler a Bíblia. Eu não saio de Mateus 1 e 2. Daqui a pouco eu volto de novo. E de vez em quando eu arrisco Marcos, mas eu não passo do 3. E eu já fui lá em Gênesis e a hora que eu cheguei em Deuteronômio me deu um desânimo. Vou te dar um conselho para você manejar esse livro. Escolha um tema. Por exemplo, fé. E vá lá na sua Bíblia e grife onde tem fé. E vire um craque no assunto fé. Outro, de repente, olha, eu vou pegar o tema santidade. O que a Bíblia fala sobre isso? E vai estudando esse assunto. Eu vou pegar o tema, o que a Bíblia fala sobre homossexualismo. O que a Bíblia fala sobre isso? Vou grifar. Eu quero ser um craque no assunto família. A Bíblia fala sobre isso. Você vai grifando. E o dia que eu precisar de uma informação, né, eu vou fazer que nem naqueles programas de televisão. Perguntas universitárias. Me dá um texto sobre santidade. E pipoca aqui, pipoca ali. Me dá um texto que fala sobre o amor. Me dá um texto que fala sobre a fé. A Bíblia diz que eu preciso aprender a manejar a espada do Espírito. Amados, todos esses itens dessa armadura são itens de combate. Itens que a Bíblia diz que vão nos fazer resistir no dia mau. E havendo feito tudo, permanecer inabaláveis. Já viu o crente assim? Pode vir a luta que for, ele mantém o mesmo nível de adrenalina, de emoções, já viu? Já viu isso ou não?
E já viu o crente que vai lá em cima e vai lá embaixo? Como é que está? Aleluia, glória. Tá um horror, não aguento mais. Glória a Deus, aleluia. Não aguento mais. Já viu isso? Eu não sei como é que aguenta. Nós precisamos aprender a ser inabaláveis. E eu preciso aprender a viver essa armadura. Amém, amados? Você recebe essa palavra? Quero convidá-lo a ficar em pé, por gentileza.